tudo o que for ligado na terra será ligado no céu. Nesse horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMIGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, e CRE, Conselho Regional Espírita da 11ª Região. A visão espírita para um novo tempo. Em 2 palavras, eu posso resumir tudo o que aprendi sobre a vida. Ela continua. Amigos e ouvintes, iniciamos nesta emissora mais um programa A Caminho da Luz. Uma realização da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares e do Conselho Regional Espírita da 11ª Região do Estado de Minas Gerais. Estaremos divulgando o Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas. Eu sou Geraldo Rocha e participam comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela e Ítalo Pifano. Iniciando o programa de hoje, façamos agora a nossa prece inicial. Deus, guia-me por entre as trevas, ilumina meu caminho. Dá-me forças para caminhar pelo estreito caminho da salvação. Orienta-me para não me julgar nem pior nem melhor que ninguém. Que nenhuma injustiça me faça injusto. Que a ingratidão não me torne ingrato. Que nenhuma maldade que eu venha receber me faça mal. Que eu possa, meu Deus, preferir receber todas as injustiças e maldades a fazer uma só. Ajuda-me a servir mesmo nos pequenos atos, e auxilia-me a vencer o egoísmo de querer ser servido. Ó meu Deus, que seja feliz servindo com amor, sem contudo esquecer de fazer a felicidade de outros. Faze de minha vida um luminoso reflexo de sua luz. Obrigada, meu Deus, muito obrigada. A vida por fora de nós é a imagem do que somos por dentro. Acompanhem conosco agora os temas de hoje. Sala de aula, assassínio, agenda espírita, alteração de agenda na Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Variedades espíritas, cativos do amor. É bom saber, somos feitos da mesma matéria que nossos sonhos. A mensagem do dia: sejamos cartas vivas. Fragmentos doutrinários. Iniciamos hoje uma série de 4 programas com César Reis falando sobre conexões ocultas. Seara dos médiuns, ser médium. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje, damos continuidade ao estudo do capítulo 6º da 3ª parte de O Livro dos Espíritos, sobre a lei de destruição, com a continuação do tema assassínio. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês faz o seguinte comentário: os que vão para a guerra, sentindo prazer em matar, se encontram na faixa dos belicosos. Todos os homens procuram defender, com paixão desequilibrada,
sua nação dos invasores ou invadem outros países com ódio incontido. São os chamados pelas trevas e escolhidos pelos seus sentimentos inferiores na ordem das matanças. Os soldados que se encontram no fronte podem ser influenciados pelo meio ambiente, respirando o mesmo clima de violência e, ao ouvir a voz do comando, acabam se tornando assassinos diante de Deus pela fúria desmedida. Mesmo sendo a guerra um meio de acordá-los para a verdade, todos respondem, assim mesmo, pelos seus feitos contrários à lei de amor. Tudo e todos têm direito à vida. A morte, na realidade, é processo de renovação que somente o Criador pode acionar para as devidas mudanças. Deus é vida e tudo feito por Ele tem a primazia de viver nele. Entretanto, os corpos que são usados pelos Espíritos são mutáveis para a grandeza do mesmo e, para tanto, têm leis para garantir e processar esses fatos. Qual mais condenável aos olhos de Deus, o parricídio ou o infanticídio? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Continuamos com o espírito Miramês, que comenta: são dois crimes aos olhos de Deus, que têm suas devidas penalidades, ainda mais de conformidade com as intenções. No entanto, todo crime é crime, e quem mata responde pelo fato irracional. A lei de Deus manda amar os seus pais e respeitá-los, ajudando nas suas devidas necessidades. Então o filho que mata seus pais ou ascendentes é um criminoso que deverá responder duramente por essa violência e falta de respeito às criaturas que serviram de instrumento para a sua vinda ao mundo material. O infanticida, aquele que mata uma criança, age abaixo de um animal que sempre defende a vida dos seus filhotes. O ser humano deve defender a vida dos seus filhos e das crianças em geral. Como matar uma criança se esta não tem condições de defender a quem quer que seja? O adulto que pratica o infanticídio será certamente cobrado pela natureza por seu ato selvagem. Se o infanticida agir sobre a influência de obsessores, também estes estarão incursos nas leis da justiça. Como se explica que entre alguns povos já adiantados, sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Continuamos ainda com o espírito Miramês. Nos dias atuais, o infanticídio é permitido por lei entre alguns povos intelectualmente desenvolvidos sob o nome de aborto legal. É a crueldade exteriorizada pela alma, presa em sentimentos inferiores, dominada pelas paixões brutais, com grande experiência nas trevas. É o progresso intelectual, defasado pelo progresso moral, que alarga as possibilidades de criações voltadas para o mal. Em tempos idos, as crianças eram sacrificadas aos deuses pagãos, por influência de falanges das trevas que se utilizavam de homens distanciados do amor. Foi por essa razão também que Jesus desceu à terra a nos dar a lição de amor e, em certa época, mostra uma criança como símbolo do reino dos céus. O desenvolvimento intelectual não implica em progresso dos sentimentos, ficando esquecido o amor para se apoiar somente na justiça feita pelas mãos dos próprios homens. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus é diferente da paz do mundo, desta paz com a qual os homens estão acostumados, de facilidades que se apoiam nos bens materiais. A paz de Jesus é a paz de consciência, nascida do esforço próprio.
É por isso que ele é, por excelência, o nosso mestre. Agenda Espírita. Os fatos e acontecimentos que são notícia. Alteração de agenda na AMGV. A reunião pública criada no último dia 7, na sede da AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, terá uma alteração na agenda de março. No sábado 21, o grupo responsável será a Associação Espírita Vicente Pifano, com o expositor Cornélio Chambela. No sábado 28, a reunião estará sob a responsabilidade do Grupo Espírita André Gustavo, com o expositor Alain Pinto. Após a reunião, haverá uma comemoração pelos 62 anos de atividades da casa. A reunião pública compõe-se de palestra doutrinária e passes, todos os sábados, às 20 horas, na Rua São Domingos, 148, Vila Mariana. Venha participar conosco. Vai uma sopa aí, minha irmã. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quem tinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão, água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Legume cascado, panela no fogo, paz e alegria, labor abençoado. Dois lados da vida, duas dimensões, mexendo a alquimia da boa vontade. As meninas cortam, obreiros vigiam, e em nome de Deus é Jesus quem tempera a sopa do bem com o divino sal da terra. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana luz pra quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana luz pra quem dá e quem recebe. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana luz pra quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana luz pra quem dá e quem recebe. Sopa aí, minha irmã. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quem tinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão, água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Cativos do amor. Já tivemos a oportunidade, em breve passado, de discorrer um pouco sobre a liberdade, esta peculiar característica
pertencente apenas aos espíritos maduros na questão moral. Adentrando em sucinta recordação, Judas, apesar da aparente liberdade de ação como contador do grupo, fez péssimo uso do respectivo livre-arbítrio e, obedecendo aos imperativos obsessivos, optou pela sórdida traição, fazendo uso do beijo no rosto, símbolo máximo de comunhão dentre o povo judeu. Demoraram-se 12 séculos para a recuperação plena, sendo traído, ou melhor, traída, na dimensão religiosa, política e bélica, entregue ao exército inglês e sofrendo as dores libertadoras do martírio, como Joana d'Arc. Herodes não foi muito diferente. Utilizou-se de suas vastas possibilidades de rei para burlar as profecias da época, tentando impedir inutilmente a vinda do Rei dos Reis. Já naquela época, aliás, e infelizmente em todas as épocas, o poder vem sendo usado para estreitar grilhões, ao invés de prover aos homens as condições básicas para desenvolverem-se. O erro foi-lhe fatal, infanticídio dentre outros crimes. O poder, ferramenta filosoficamente dada e concebida com o intuito de emanar a igualdade e liberdade, paradoxalmente tem promovido a dor às mancheias. Séculos também foi a medida para Herodes até libertar-se do jugo de suas próprias ações. Antagônicas são as consequências daqueles que, através das inconsequências, buscam gozar da liberdade antes da maturidade. A liberdade que traz a satisfação. Contudo, pune e cobra as penas da infelicidade. Judas e Herodes são exemplos comuns da sensação de tudo poder, como se não houvesse um amanhã, mas existe e exige o ônus até o último ceitil. Os dias de hoje falam por si. Gerações de jovens buscam libertar-se das respectivas angústias através das drogas e demais viciações. Obviamente, acabam por perdê-la na totalidade. Não é paradoxal? Sob o sentimento de fuga e inconsequência, desejando despojar-se das obrigações que a disciplina exige, que em seus respectivos espíritos inseguros sufoca, prendem-se, comprometendo vidas no presente e no futuro. Outros renegam ao perdão, aferroando-se aos verbetes da mágoa, crisálidas do coração. Respiram a revolta, expiram frustrações e aspiram vingança. Reflitamos: o que é mais libertador do que o perdão? O que mais nos reporta o espírito, a beleza e a paz interior? Sejamos livres. Quem mente não é livre, enreda-se como um peixe às malhas do pescador. Quem julga não é livre, pois se dispõe do próprio código do tribunal da respectiva consciência. Quem agride e oprime, achando-se livre, atado está às correntes da inconsequência. Acredita-se autônomo para fazer o que bem entende, sem preocupar-se com as dores alheias. Trabalha no próprio caminho, rumo à desdita. Quem ofende, longe está de alçar os voos libertadores, estão em verdade sendo arrastados pelas correntes das próprias frustrações, da falta de amor próprio. Quem não ama, enfim, não é livre.
Quem deseja ganhar a vida, que a perca. Sábias as palavras do mestre. Gandhi nunca esteve tão livre, cativo em uma cela, revolucionando a milhões e cravando o selo da liberdade nos idos da história. Mandela, recém-chegado à pátria espiritual, expandia a essência libertadora cerrado em grades. Corpos presos, almas livres. A liberdade definitivamente não é um fenômeno físico. Uma liberdade que, se possa ser retirada, não é real. Ambos, Gandhi e Mandela, poderiam cobrar o mal recebido, reivindicar na alcova da alma o tratamento recebido, se aferroar ao fel do rancor, mas são livres. O Cristo, literalmente pregado ao madeiro, transformara o objeto do martírio em asas de liberdade. Libertemo-nos do fardo das inconsequências e avancemos rumo ao jugo suave dos mansos e humildes de coração. Capturados pela paz, atados à verdade, cativos do amor, acorrentados a Deus. Que assim seja. Paz a todos. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos. Considerado um dos maiores dramaturgos e escritores de todos os tempos, William Shakespeare apresenta um dado singular não muito comum. Reencarnou e desencarnou no mesmo dia, 23 de abril de 1564 e de 1616, respectivamente, tendo vivido em grande parte no século XVI, quando a Inglaterra desfrutava os tempos de ouro sob o reinado de Elizabeth I. Escreveu mais de 150 sonetos, inúmeros dramas históricos, tragédias e comédias, particularmente utilizados no teatro, inclusive até hoje, e não só no teatro, mas também no cinema e na televisão. Esse sucinto histórico sobre Shakespeare é apenas para dar uma ideia da qualidade do espírito que nos legou esse pensamento acima, destacado como título da matéria deste mês. O que ainda no século XVI nos transmite esse pensamento é o que hoje já compreendemos um pouco mais, não só graças aos ensinamentos de Allan Kardec e da espiritualidade maior no contexto da nossa doutrina espírita, mas também graças às descobertas da ciência humana, principalmente a física e a física quântica, que nos desdobrou o mundo das energias densas e etéreas. Nos provou que a chamada matéria nada mais é do que a energia densa. André Luiz nos fala em luz coagulada, bem como Emmanuel, essa é a matéria de nossos sonhos, na verdade a energia de que somos feitos. Nos tempos contemporâneos em que vivemos, outro escritor e filósofo, Leonardo Boff, declarou: lá nas estrelas se encontra nossa origem, pois somos feitos do mesmo pó. Certamente encontramos aí um traço de união com a declaração de Shakespeare e mais ainda um traço de união com os esclarecimentos de Kardec no livro A Gênese, capítulo 14, itens 2, quando diz: o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem
a inumerável variedade de corpos da natureza. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo, passa por modificações tão variadas em seu gênero e mais inumerosas, talvez, do que no estado da matéria tangível. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, do qual nada pode dar uma ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Assim, através do tempo e de tantos esclarecimentos e comprovações, vamos a cada dia, a cada momento, nos conscientizando um pouco mais daquilo que inclusive destaca o Espiritismo na questão 540 de O Livro dos Espíritos, que afirma: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Toda a criação está interligada, conectada sob todas as formas e interdependente em todos os aspectos. Em março de 1867, na Revista Espírita, Allan Kardec colocou uma dissertação de um espírito acerca da solidariedade absolutamente coerente com o pensamento da unidade, do tudo em tudo. Livro dos Espíritos, questão número 33. O homem não é um ser isolado, é um ser coletivo. O homem é solidário do homem. É em vão que procura o complemento de seu ser, isto é, a felicidade em si mesmo ou no que o rodeia isoladamente. Não pode encontrá-la senão no homem ou na humanidade, tanto que a infelicidade de um membro da humanidade, de uma parte de vós mesmos, poderá vos afligir. Precisamos, portanto, efetivamente, olhar para o próximo, para o distante, para a humanidade, para o mundo, para o universo, como parte de nós mesmos. Somos uma célula de um grande e magnífico organismo regido por leis absolutamente justas, a tudo e a todos aplicáveis. Não existem exceções, nem privilégios, nem isenções. Esse espírito bastante esclarecido ainda afirma: sabei de onde vindes e para onde ides. Sois o Filho amado daquele que tudo fez e vos deu um fim, um destino que deveis realizar sem o conhecer absolutamente. Éreis necessários aos seus desígnios, à sua glória, à sua própria felicidade? Questões ociosas, porque insolúveis. Vós sois, sede reconhecidos por isso, mas ser não é tudo. É preciso ser segundo as leis do Criador. Lançado na existência, sois ao mesmo tempo causa e efeito. E não é isso? Não somos nós próprios a causa da nossa felicidade ou infelicidade, bem como da felicidade ou da infelicidade de outros, situações que são, por sua vez, efeito de nossas atitudes? Jesus, o Mestre por excelência, já nos assegurou há cerca de 2000 anos, a cada um segundo suas obras. E assim voltamos a Shakespeare, com sua famosa dúvida: ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser solidário realmente? Ser ou não ser fraterno verdadeiramente? Ser ou não ser o Deus em nós? As potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do ser,
mãos pairando sobre mim. Vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Os Espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, somos seus filhos, orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Livrai-nos do mal, porque o vosso Senhor, o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção, para sempre, assim seja. A mensagem do dia: paz, reflexão e orientação. Sejamos cartas vivas. O apóstolo Paulo, em suas famosas cartas que hoje encontramos publicadas no Novo Testamento, solicita ao cristão, ou seja, aquele que segue os ensinos de Jesus, que seja uma carta viva do Evangelho. Isso é muito significativo, mas nem sempre é compreendido em toda a sua beleza e profundidade. Muitas pessoas se dizem cristãs, frequentam assiduamente ou não o templo de uma determinada doutrina cristã, como, por exemplo, o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo e outras, mas não pautam sua vida nos ensinos do Cristo. Será que eu, você, estamos nessa condição? É fácil reclamar da vida, ter desavenças com outras pessoas, viver como se Deus não existisse e depois correr para o templo religioso para descarregar frustrações e pedir socorro espiritual, achando que a presença naquele momento e a realização de determinados rituais são o suficiente para manter o rótulo de cristão. Não, não basta.
Que adianta bater no peito e dizer sou espírita se as atitudes, os comportamentos diários desmentem essa condição? Aprendemos com o Espiritismo que a cada um é dado segundo suas obras. Aliás, ensino do próprio Mestre Jesus, e que diante da lei divina só recebemos o que merecemos, de acordo com o que semeamos no bem, no amor ou não. É por isso que, mesmo lembrando de ir ao centro espírita, fazer uma oração, tomar o passe e realizar um tratamento espiritual na nossa vida, não melhora, pois tudo isso é feito sem sentimento, sem demonstração de verdade, de mudar para melhor, de ser realmente uma pessoa do bem. O verdadeiro cristão e, portanto, o verdadeiro espírita é aquele que procura viver no mundo de acordo com os princípios da doutrina que agasalha na mente e no coração. Não pode ser uma pessoa no dia a dia e outra quando entra no centro espírita. Sejamos então, caros amigos, cartas vivas do Evangelho em todas as circunstâncias. O homem de bem é um homem no mundo e não apenas no reduto do templo religioso. Pensemos nisso e façamos todos os esforços para sermos fiéis e legítimos seguidores de Jesus, pois somente assim a vida se transformará em alegrias e o aborrecimento não terá mais vez em nossa alma. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. Dupla personalidade, irritação excessiva, mau humor constante, crises de depressão sem motivos, desequilíbrios emocionais diversos são alguns dos sintomas do processo obsessivo. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, define a obsessão como o domínio que alguns espíritos conseguem exercer sobre certas pessoas. Explica que esse constrangimento é praticado tão somente por espíritos inferiores e que pode ter graus diferentes. Existe a obsessão simples, a fascinação, a subjugação. Todos nós podemos sofrer um processo obsessivo. Como ocorre a obsessão? Quais as suas causas? Como identificá-la? Ela pode levar uma pessoa à loucura, a adoecer fisicamente? Para falar conosco sobre este tema, está aqui Sérgio Aleixo. Ele é escritor e pesquisador do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Sérgio, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. Meu abraço a todos. Como ocorre a obsessão? É um processo de identificação fluídica, Yasmin. Nós temos que ter em mente que nós vivemos em permanente contato com o plano espiritual da vida. As pessoas não morrem, elas passam a outros planos. Continuam pensando, sentindo, agindo, e todos esses pensamentos, sentimentos e ações têm repercussões fluídicas, energéticas, vibratórias, como queiram. E em espiritualidade, os semelhantes é que se atraem. Então, o processo obsessivo é uma ação persistente de um espírito mal intencionado sobre um encarnado. Há o pressuposto de que, havendo uma imperfeição moral, e quantas nós não temos, nós já estamos, de alguma maneira, facilitando uma entrada, uma brecha energética, vamos dizer assim, ao pensamento, ao sentimento e, quem sabe, até uma ação espiritual. Então a obsessão acontece dessa forma, através de um processo de identificação fluídica. Como é que nós podemos identificar a obsessão? O espectro é muito amplo, mas eu diria que, de uma forma geral, as mais pronunciadas, a falta de paciência, a irritabilidade constante, maus humores, desequilíbrios comportamentais, são indícios seguros de um componente obsessivo. A fragilidade orgânica, um momento, por exemplo, em que a pessoa esteja mal fisicamente, ela pode dar ensejo a uma influência espiritual negativa? Depende muito. Há pessoas que, mesmo diante de fragilidade orgânica, de moléstias, têm uma atitude muito nobre, né? Lembremos do nosso Chico Xavier. Quantas moléstias, quantas dificuldades orgânicas, e, no entanto, sempre um sorriso nos lábios, sempre aquela candura. Então depende muito da atitude em que a pessoa se coloca diante da sua deficiência orgânica, no caso. Já se ela nos provoca
excesso de impaciência, um desconforto, um desânimo até mesmo, isso sim pode facilitar um processo obsessivo, eventualmente. Allan Kardec coloca que a obsessão ela existe em vários graus. Vamos falar um pouquinho sobre essa classificação didática que ele colocou no Livro dos Médiuns, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Perfeitamente, Yasmin. Veja, na obsessão simples, há propriamente um assédio, há uma aproximação do espírito mal intencionado. A pessoa, porém, e particularmente o médium, no caso da mediunidade, sabe que está lidando com um espírito dessa categoria. E o espírito não é um espírito hipócrita, dissimulador, e se apresenta realmente como é. Então é simples, porque a pessoa tem conhecimento daquilo com que está lidando. Então pode se precatar, trabalhar a sua melhora interior, orar, vigiar, processos de mentalização positiva, o pensamento no bem, vigilância da conduta, facilmente a livra desse processo obsessivo simples. O problema é quando saltamos à subjugação, seja ela moral, que é a fascinação, seja ela corporal, que é a possessão. Aí realmente o nível de identificação fluídica está estabelecido de uma forma tenaz e o espírito malfeitor logra realmente um domínio sobre a mente e muitas vezes sobre o corpo da pessoa. Necessária se faz a ajuda de terceiros, pela oração e muitas vezes pela evocação particular, visando dissuadir aquela entidade do mau intento em que ela se encontra. Quando você fala evocação particular, para a gente não confundir com chamar o espírito dentro de casa, dentro do quarto para bater papo, né? Que não vai ser nada bom. Com certeza. O que seria essa evocação particular? São as reuniões dispostas dentro da técnica e da ética, da disciplina do Livro dos Médiuns e que normalmente são feitas nas reuniões, nas casas espíritas. A obsessão, ela tem cura, Sérgio? Bem, não consideramos propriamente uma doença, mas tem livramento. Nós podemos nos desvencilhar dos maus fluidos perniciosos que eventualmente podem saturar o nosso corpo espiritual, tendo origem nessa ação espiritual malfeitora. Podemos nos livrar disso pela melhora do comportamento. Isso, eu ia chegar a esse ponto com você. Como é que nós podemos viver nesse mundo com as tribulações do dia a dia, com os aborrecimentos naturais da existência? Muitas vezes a gente se irrita, muitas vezes a gente tem medos. Nós vemos numa cidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma cidade violenta, mas a gente sabe que a violência graça no mundo inteiro. Como é que a gente pode evitar a obsessão diante dos desafios da vida? A fórmula, como todas, está no Evangelho de Jesus. Orai e vigiai. Temos maior atenção para aquilo que pensamos, sentimos, nossas atitudes, procurar antecipar consequências do que estamos fazendo, ver o que a nossa ação em todos os planos da vida está ocasionando aos nossos companheiros. É um processo de vigilância e a oração é fundamental, assim como o acerto da nossa conduta. Seara dos Médiuns, amor, caridade e trabalho. Ouvintes do programa Caminho da Luz, hoje nós vamos falar sobre ser médium, do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Concentram-se mentalmente e aguardam imóveis, nulificados a manifestação dos espíritos superiores, esquecendo-se de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza na mais comezinha atividade doméstica. Vejamos a lógica do cotidiano. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. Um médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para aceitar-lhe o concurso. No entanto, contará, seja ele pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina,
mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar o carro. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar as receitas. Cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontado por todos. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples que seja ele. Tudo é amparo inteligente e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarecem-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar. Se falharem o entendimento e a disciplina no aviador que está dentro dele, a coisa então vai mal. Portanto, médiuns, atenção, tenha paciência e muita espontaneidade no trabalho que vai desenvolver. Nada de ansiedade. Estude sempre e até o próximo programa, se Deus quiser. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. O programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos que nos acompanharam, aos irmãos e irmãs que participaram e os bons trabalhos do pessoal desta emissora. Os ensinamentos espíritas continuarão no próximo sábado, neste mesmo horário. Um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes, seus familiares e amigos. Façamos agora a nossa prece final. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido ao meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me. A tua luz para não caminhar nas trevas. A tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo e a minha inspiração. Que assim seja. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você acompanhou conosco o programa A Caminho da Luz, uma realização da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares e do Conselho Regional Espírita da 11ª Região. Este programa estará de volta no próximo sábado, nesse mesmo horário. A salvação passa pela caridade.